Abramos, irmãos, a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Damos as boas-vindas àqueles que estão conosco nessa noite, aqueles que nos visitam em particular. Sejam bem-vindos, que Deus fale aos seus corações e aos nossos durante o culto dessa noite. Vamos ler do verso 1 até o verso 18. Lembrando a todos que eu estou usando a nova Almeida atualizada, a versão. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra todas estas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos estão instruídos, ou foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Oremos. Pedimos, nosso Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão destas palavras inspiradas do Teu servo apóstolo Paulo. Que o Senhor nos conduza no texto, para que entendamos o seu significado e de que maneira ele se aplica a nós. Ilumina o nosso entendimento nessa noite, Senhor, e consola o nosso coração com Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior nós vimos a explicação que Paulo deu aos crentes de Tessalônica sobre os motivos pelos quais ele ainda não havia retornado à cidade para revê-los e cuidar deles. A razão é que Satanás havia barrado o caminho para que Paulo não regressasse. Nós vimos isso no capítulo 2, 17 a 20. Depois nós vimos que Paulo explica que foi exatamente porque ele não podia voltar que ele enviou Timóteo para ter notícia dos irmãos, porque ele não aguentava mais esperar notícias lá da igreja de Tessalônica, e ele tinha medo que fossem provados pelo diabo. É o que Paulo nos diz aí no capítulo 3, de 1 a 5. Depois Paulo se encontra com Timóteo, que traz boas notícias lá da igreja dos Tessalonicenses. E Paulo registra essas boas notícias no capítulo 3, de 6 a 10. E em seguida ora por eles, restante do capítulo 3, versos de 10 a 13. Aqui no capítulo 4, Paulo trata de 3 assuntos que provavelmente foram trazidos por Timóteo depois que ele chega da igreja de Tessalônica. Vocês se recordam que Paulo fundou a igreja, está no livro de Atos, capítulo 17,
e depois de umas poucas semanas, Paulo tem que fugir da cidade para não ser morto por uma turba, por uma multidão que desejava prendê-lo e trazê-lo à morte diante das autoridades. Depois, Paulo tenta voltar para ajudar aquela igreja de novos convertidos, para fortificar e terminar o ensino de discipulado, mas é impedido de voltar. Paulo diz que foi o diabo que impediu que ele voltasse. Então, preocupado, ele mandou Timóteo ter notícias dos irmãos, e Timóteo vem trazendo boas notícias, e é quando Paulo escreve essa carta, com o objetivo de dar graças a Deus pela boa situação dos irmãos. Eles continuavam firmes na fé, apesar de toda a perseguição, de toda a dificuldade. Ele escreve também para explicar por que ele não tinha voltado ainda, porque alguém poderia questionar as motivações dele. E ele escreve para responder alguns questionamentos ou tratar de alguns temas que Timóteo informou a Paulo precisavam ser tratados. Lembrem que o discipulado na igreja de Tessalônica foi interrompido por conta daquela perseguição. Ficou muita coisa para ser dita. E Paulo agora tenta compensar com a carta, terminar o discipulado daquela igreja através dessa carta que ele escreve. Os 3 assuntos que nós temos aqui no capítulo 4 são: primeiro, a imoralidade sexual, verso 1 a 8, provavelmente Timóteo informou a Paulo que era preciso reforçar o que Paulo já tinha dito sobre a necessidade de pureza sexual devido ao ambiente da cidade. O segundo assunto é sobre o amor fraternal e ajuda aos necessitados, que Paulo trata do verso 9 até o verso 2, e o terceiro assunto começa no capítulo 4, verso 13, e entra pelo capítulo 5, que nós veremos no próximo domingo. É a respeito da vinda de Cristo. E os tessalonicenses têm 2 questionamentos, ou precisam ser orientados em 2 coisas. O que é que vai acontecer com aqueles que já morreram quando Cristo voltar? E segundo, quando Cristo vai voltar? Já está próximo? Isso Paulo responde no capítulo 5, que nós veremos domingo que vem. Então, hoje à noite nós vamos tratar desses 3 pontos que estão no capítulo 4. Eles parecem ser um pouco divergentes, mas na verdade não são. A questão da imoralidade sexual e da prática do amor fraternal tem a ver com nossa vida aqui nesse mundo como cristãos, que terminará com a vinda do Senhor Jesus. Então, está tudo dentro, há uma sequência lógica aqui na maneira como Paulo tratou essas questões. Queira Deus nos guiar, irmãos, no estudo desse capítulo tão precioso, para que nós todos sejamos instruídos a respeito desses 3 assuntos. Então, o primeiro assunto é a questão da pureza sexual. Está aí no verso 1 até o verso 8. Como eu disse, Timóteo deve ter informado a Paulo que era preciso um reforço naquilo que Paulo já tinha ensinado durante as poucas semanas que esteve lá, a respeito da necessidade deles viverem uma vida santa no que diz respeito à sexualidade. Esse ensino é muito importante, ou era muito importante, porque o mundo grego daquela época era um mundo que não incentivava a pureza. O adultério, um homem casado ter amantes, era extremamente tolerado pela sociedade. Pessoas que viviam na prática da prostituição era muito comum. Havia até uma relação entre prostituição e algumas religiões que eram praticadas no ambiente do mundo greco-romano. A prática da pedofilia, de homens tomarem garotos e introduzi-los à vida adulta através da sodomia, também era muito conhecido naquela época. Então o ambiente era um ambiente carregado, imoralmente falando. E os cristãos precisavam ser orientados a respeito de como eles deveriam se comportar num mundo que não respeitava a família, não respeitava os valores morais e que valorizava o prazer, o erotismo e toda sorte de depravação. Então, o apóstolo Paulo aqui traz a seguinte orientação do verso 1 até o verso 8 a respeito do assunto. Ele começa dizendo que já havia dado instruções, quando esteve lá, aos Tessalonicenses, de que maneira eles deveriam viver e agradar a Deus. Verso 1, finalmente, irmãos, o finalmente aqui não está introduzindo o final da carta, mas está dizendo que ele entrou na parte final da carta, quando ele vai tratar desses assuntos, e logo em seguida ele vai terminar. Finalmente, irmãos, nós pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus
que assim como aprenderam de nós durante aqueles dias que Paulo esteve lá, aprenderam de nós a maneira como vocês devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais. Paulo estava consciente, tinha tomado conhecimento através de Timóteo de que eles estavam praticando, eles estavam se separando da prática da imoralidade, mas era necessário que eles continuassem a fazer isso. E no verso 2, então, Paulo pede e exorta em nome de Jesus que eles continuem a progredir nesse assunto, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava aí, diz o apóstolo Paulo, eu dei muitas instruções a vocês a respeito desse assunto de pureza sexual. A palavra instrução aqui é uma palavra tirada do vocabulário militar, significa praticamente ordem, é uma instrução com efeito normativo, com autoridade, não é? Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo, ele podia dizer isso. Então, quando ele esteve lá, ele já tinha dito para aqueles novos cristãos como eles deveriam viver em termos da sua sexualidade com relação a Deus. E agora o que Paulo pede, final do verso 1, é que eles continuem progredindo cada vez mais, que eles continuassem naquele mesmo, que continuassem a seguir as instruções que Paulo havia dado. Em seguida, Paulo especifica a que instrução, já que ele deu muitas, não é? A que instrução em particular ele se refere, quando ele diz aí no verso 3, porque a vontade de Deus é a santificação de vocês. Essa foi uma das instruções que Paulo tinha dito. Quando ele fala a vontade de Deus, nós temos que fazer aqui uma distinção. A vontade de Deus na Bíblia, ela pode ser interpretada, ou ela significa duas coisas. Primeiro, aquela vontade secreta de Deus que nenhum de nós sabe, pela qual Ele dirige a história e a providência, do tipo assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim amanhã, se eu vou estar vivo, se eu vou almoçar, se eu vou comer num restaurante ou se eu vou comer em casa, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim amanhã, se eu tomo uma decisão a respeito de um amigo, sim ou não, eu não sei o que é que Deus tem reservado para mim amanhã. Então essa é a vontade secreta de Deus, que a gente não conhece, porque não foi revelada, e pela qual Deus dirige a vida de cada um de nós, e é por isso que a gente tem que viver na dependência dEle, porque a gente não sabe o que é que Ele tem preparado para nós amanhã. Qual é a vontade de Deus para mim amanhã? Eu não sei. Não sei o que é que vai acontecer comigo amanhã. Mas a vontade de Deus na Bíblia também se refere àquilo que Deus já disse na Bíblia, que é a vontade dEle, e que você não precisa perguntar, e que também não é secreta, como por exemplo isso aqui, essa é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Então isso não é secreto, não é misterioso e não está oculto, isso é público, é declarado. A vontade de Deus para os seus filhos é que eles sejam santos, que eles vivam uma vida santa, pura no mundo. Você não precisa perguntar a Deus nesse sentido, dizer, Deus, eu estou aqui com a dúvida, eu vou para a cama com minha namorada, sim ou não? Qual é a tua vontade? Deus não tem uma vontade específica, misteriosa, particular para você nesse sentido, Ele tem a vontade geral dEle que governa todos os casos, e a resposta é não. A resposta é não. Deus, eu sou casado, mas eu estou gostando de uma outra mulher. Qual é a tua vontade para mim nesse caso? Você não precisa perguntar a Deus qual é a vontade dEle nesse caso, porque a vontade dEle é essa, não adulterarás. Está revelado na Escritura. Deus, eu estou numa situação aqui, talvez eu tenha que mentir para um amigo para resolver um problema. O que é que o senhor acha? Qual é a sua vontade? O senhor quer que eu minta, sim ou não? Você não precisa perguntar isso a Deus, porque a resposta dele é, não darás falso testemunho. É pública, é notória, é conhecida. Então, quando Paulo diz aqui para os Tessalonicenses, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, não é que Deus para os Tessalonicenses tinha aquela vontade e que para outra igreja ou para outras pessoas ele tinha outra vontade. Não, a vontade dele aqui é a vontade geral dele, pública, conhecida e que vale para todos os cristãos e que está na Bíblia do começo ao fim, que nós sejamos santos. E Paulo então especifica em termos práticos, o que é que ele quer dizer com isso? A vontade de Deus é que vocês sejam santos. Ele traz 3 pontos aqui. O primeiro está no final do verso 3, quando ele diz, essa é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Primeiro, que
que vocês se abstenham da imoralidade sexual. A palavra que ele usa aqui para imoralidade sexual, que foi traduzida em Almeida como sendo prostituição, é a palavra grega porneia, que é uma palavra muito ampla. Ela, de onde vem a palavra pornografia, ou toda aquela coleção de palavras que tem essa raiz e que denota aquilo que vocês sabem, não é? A pornografia, a pornofonia, pornográfico e por aí vai. Então essa é a palavra que está aqui. A vontade de Deus é que vocês se abstenham da porneia. A porneia significa todo tipo de relação sexual ilícita: prostituição, que é sexo por dinheiro; adultério, que é você ter sexo fora do casamento; ou fornicação, que é sexo feito por duas pessoas que não são casadas uma com a outra. Tudo isso cai debaixo do tema porneia, ou imoralidade sexual, ou seja, qualquer relacionamento sexual fora do casamento hetero e monogâmico que Deus determinou é considerado na Bíblia como porneia. Então, vocês se abstenham de toda porneia, diz o apóstolo Paulo. A porneia era comum, como eu já disse, era comum no mundo greco-romano, onde eles viviam. Segunda coisa que Paulo orienta, ele está desenvolvendo o que ele disse: a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Primeiro, abstinência da porneia, não pratica nenhum tipo de porneia, que eu já expliquei o que é. Segunda coisa, que vocês controlem o corpo de vocês em santificação e honra, versos 4 e 5, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra, ou seja, que vocês controlem os desejos e as paixões sexuais que nascem dentro de você. Essas paixões e esses desejos sexuais, eles não são errados em si, porque Deus nos criou seres com sexo, não é? Nós somos homens e somos mulheres, nós temos desejos e vontade sexual. Então, o desejo e a vontade em si não é pecaminoso. Pecaminoso, o que é errado, que a Bíblia condena, é você expressar e satisfazer esses desejos com a pessoa errada, no momento errado e da maneira errada. É isso que a Bíblia proíbe, mas o desejo em si, a vontade, o fato de que nós temos desejos nessa área, isso não é absolutamente condenado pela Escritura, mas a expressão, como nós cumprimos ou como nós satisfazemos esses desejos. Então, nós temos que controlar o nosso corpo, os desejos físicos, diz o apóstolo Paulo, mantendo o nosso corpo, ou tendo o nosso corpo em santidade e honra. E ele diz no verso 5, não com desejos imorais como os pagãos. Os pagãos eram aqueles que não conheciam a Deus, e eles vivem para os seus desejos imorais, eles não têm limites, eles não conhecem a Deus. Eles não sabem que há um Deus que no início criou a humanidade, um homem e uma mulher, os ajuntou e disse até que a morte os separe. Os pagãos não têm esse conhecimento. Os deuses pagãos, se você conhece um pouco da mitologia grega, você vai lembrar que os deuses dos gregos e dos romanos eram deuses imorais. Zeus, considerado o chefe do Olimpo grego, era um deus que de vez em quando tomava a forma humana e descia para transar com as mulheres aqui nesse mundo. E os filhos dessas transações imorais de Zeus eram os semideuses, como, por exemplo, o mais famoso é Hércules, Hércules, Teseu, e tinha vários outros que eram fruto dessas escapadas do Zeus lá do Olimpo, quando ele descia para se misturar aqui com as mulheres. Esses eram os deuses dos pagãos. Ora, se os deuses eram assim, imagina os seguidores. Eles não conhecem a Deus, por isso eles vivem nessas paixões, diz o apóstolo Paulo. Mas vocês conhecem a Deus, vocês conhecem o Deus único e verdadeiro, e vocês sabem que Ele não nos fez para estas coisas. A terceira orientação do apóstolo Paulo com relação à santidade, que é a vontade de Deus, está no verso 6, quando ele diz: e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Nessa matéria que ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Defraudar é você se apropriar de maneira ilegítima de alguma coisa que não lhe pertence. Talvez o que Paulo esteja querendo dizer aqui é que você não crie expectativa em um irmão ou uma irmã que você não pode suprir. Eu fico pensando, por exemplo, naqueles namoros mais avançados, não é? Em que as mãos percorrem o céu e a terra, despertando os desejos e a vontade
e preparando para o ato sexual. Tem namoro que só falta mesmo ter relação sexual, porque o ato preparatório é feito completamente. E o resultado é que cada um vai para casa se masturbar, não é? Para poder terminar ou aliviar a tensão. Então cria, vocês desculpem a franqueza, mas se eu não falar com franqueza com vocês, quem vai? Não é? Quem vai? E aí o resultado é exatamente esse. Então a ideia é não criar expectativa que você não vai poder satisfazer da maneira correta. Está abrasado, não aguenta viver, casa. Hoje em dia o pessoal espera até os 30 anos de idade, formar-se, fazer um mestrado, ter uma casa, ter um salário bom para poder casar. Quando eu casei eu tinha uma motocicleta Honda, 125 cilindradas, eu e a Minca, era só o que a gente tinha. E você sabe que namoro que demora demais, não é? Fica complicado. Vai demorando. Aí vem, Senhor, tu compreendes, tu sabes, não é? Não compreendo nada, não sei de nada. A minha vontade é a santificação, não tem desculpa não. Então que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude seu irmão. E Paulo dá 4 razões em seguida. A primeira delas está aí no próprio verso 6, quando ele diz que Deus é vingador destas coisas. Deus leva a sério a pureza do seu povo, e Ele vinga estas coisas, Ele toma juízo, Ele executa juízo sobre aqueles que o desafiam e vivem uma vida de imoralidade. É claro que se nós que praticamos imoralidade erramos e fizemos o que não devíamos, se nós nos arrependermos sinceramente, pararmos de fazer o que fizemos errado e nos aproximar de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos receber e nos purificar de toda injustiça. Mas os que insistem em viver na imoralidade, Deus é vingador dessas coisas. É o primeiro motivo de Paulo. Segundo, está no verso 7, Paulo diz assim: porque Deus não nos chamou para a imoralidade, mas Deus nos chamou para a santificação. O chamado aqui é o chamado evangélico, é o chamado do Evangelho, aquele chamado que o Espírito Santo realiza em nosso coração pela pregação da palavra, pelo qual Deus nos chama a si e nos faz seus filhos. Deus, quando nos chamou, não foi somente para perdoar os nossos pecados, mas para que nós vivêssemos uma vida livres do domínio do pecado. Deus não nos chamou para viver uma vida de imoralidade. A vocação cristã não é ou uma desculpa para vivermos uma imoralidade, como alguns acham. Pelo fato de que Deus é bom, Deus perdoa, Deus mandou seu Filho morrer por nós, eles acham que isso é uma desculpa para viver em todo tipo de licenciosidade, mas não é. Deus nos chamou para a santificação e não para a imoralidade. Terceira razão que Paulo dá aqui, pela qual nós devíamos nos abster da imoralidade, nos termos que já foi dito, é que rejeitar isso é rejeitar o próprio Deus. Veja o que Paulo diz aqui no verso 8: quem rejeita estas coisas que ele acabou de dizer, não rejeita uma pessoa. Ou seja, se vocês estão rejeitando isso, diz o apóstolo Paulo, vocês não estão rejeitando uma pessoa, não estão rejeitando a mim, porque isso aqui não é a opinião minha, final do verso 8, mas vocês estão rejeitando a Deus. Paulo estava consciente de que aquilo que ele está escrevendo era a palavra de Deus. Por isso, rejeitar o que Paulo está dizendo aqui, não é rejeitar esse judeu, ex-fariseu, que escreveu um código de ética moralista e absurdo, mas é rejeitar a vontade do próprio Deus que falou através dele. A última razão que Paulo nos dá para vivermos uma vida santa está no verso 8, final do verso 8. Ele diz que esse Deus nos dá o seu Espírito Santo. Que alguém pode olhar para isso aqui e dizer: pastor, quem é que consegue obedecer isso? Sério, pastor, o senhor está vivendo na Lua, em Marte, em outro planeta? Como é que o senhor acha que um cristão, especialmente um jovem cristão de 30 anos, 25 anos, não é que você acha que ele vai viver uma vida pura no mundo que nós vivemos? Eu acho. Eu vivi uma vida imoral até os 22 anos de idade, com prostitutas, doença venérea, vocês imaginarem, não gosto nem de falar disso. Aos 23 anos, Cristo me alcançou, mudou minha vida. 23 anos, eu não era de jogar fora, um rapazão bonitão.
23 anos, acostumado a ter sexo toda semana. A próxima vez que eu fui ter, foram 5 anos depois, quando casei com a Minka. E durante todo esse período, Deus, pela sua graça, me preservou. É como se eu fosse casar virgem com ela. Se Deus pode fazer isso comigo, dos 23 anos de idade até os 28, quando os hormônios estão queimando, né, dentro de nós, fervilhando, o desejo, a paixão, é nessa idade mesmo que vai, por que não pode fazer isso com você? Você é diferente? Tem alguma desculpa? Ah, pastor, mas o senhor... Não fui eu. É isso aqui, ó. Deus nos dá o Espírito Santo. O fruto do Espírito é domínio próprio. O fruto do Espírito é domínio próprio. Não por mim, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Não por você, mas pelo Espírito Santo que habita em você. Você pode obedecer isso aqui. Você pode sim viver uma vida de pureza, uma vida de santidade e de abstinência, esperar aquele momento em que Deus vai lhe dar em casamento, que você vai encontrar a pessoa certa, você vai casar, e aí então vai desfrutar com alegria e legalidade diante de Deus da bênção que são as relações sexuais. Essa é a orientação que Paulo dá aos Tessalonicenses com relação àquele assunto, e rejeitar estas coisas não é rejeitar uma pessoa, mas é rejeitar o próprio Deus, porque esta é a palavra dele e a vontade dele para nós até o dia de hoje. A segunda orientação que Paulo sente que precisa dar aos Tessalonicenses, e essa na verdade os próprios Tessalonicenses pediram que Paulo escrevesse a respeito disso, é sobre a prática do amor fraternal. Está aí do verso 9 até o verso 12. Eles haviam, como eu dito, pedido a Paulo alguma coisa. Verso 9, veja comigo, olha: quanto ao amor fraterno, não há necessidade de que eu lhes escreva. Se Paulo está dizendo isso, é porque Timóteo disse, eles pediram para você escrever alguma coisa para eles a respeito do amor fraternal. Paulo disse, não preciso escrever, por 2 motivos. Primeiro motivo, ele dá aí no final do verso 9. Primeiro, vocês mesmos já foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Ao que Paulo se refere aqui? Provavelmente ao fato de que o Espírito Santo de Deus, que habita no coração dos Tessalonicenses, já havia ensinado para eles que amar é aquilo que Deus requer de nós. Ou seja, o Espírito Santo já os havia conduzido. Outra possibilidade é que Paulo está se referindo ao fato de que quando ele esteve lá, ele já havia ensinado isso, e que suas palavras eram palavras que foram ditas pelo Espírito Santo. Então eles, os Tessalonicenses, já haviam sido instruídos por Deus, através de Paulo, a respeito desse assunto. E Paulo achava que talvez não houvesse mais necessidade de acrescentar alguma coisa sobre o amor fraternal, o amor entre irmãos, especialmente no que diz respeito à ajuda financeira, como a gente vai ver mais adiante. O outro motivo, Paulo diz, que ele não sente necessidade de escrever sobre esse assunto, é porque, verso 10, na verdade, vocês já estão praticando isso, vocês já fazem isso com relação aos irmãos da Macedônia. Timóteo havia informado a Paulo que aqueles novos convertidos, cheios de amor, de zelo, eles estavam compartilhando os seus bens, estavam ajudando aqueles irmãos necessitados, inclusive grupos, gente das igrejas lá de Tessalônica, que não tinham meios de sobrevivência. Então aqueles irmãos que tinham mais posse já estavam fazendo isso. Então Paulo, informado do fato, ele diz, não tem necessidade de escrever, não é? Vocês já sabem, eu já preguei isso para vocês, e vocês já estão praticando o amor fraternal. Mas, né, sempre a gente precisa aprender mais alguma coisa. Paulo sente a necessidade de acrescentar alguns pontos relacionados com isso. E esses pontos estão aí do verso 4, final do verso 10 em diante. Porém, irmãos, o porém aqui, né, introduz isso. Eu não preciso escrever porque vocês já sabem, estão praticando. Porém, né, aí ele diz, primeiro, 4 coisas. Exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Vocês já estão fazendo, mas progridam.
A vida cristã é um progresso, ninguém nunca chegou lá completamente, nem vai chegar. É uma situação em que nós crescemos, evoluímos, biblicamente falando, vou usar a palavra evoluir no sentido correto, tá, gente? Eu vou trocar. Nós prosseguimos, nós crescemos cada vez mais, cada dia mais, na estatura de Jesus Cristo. Então é um processo inacabado, constante, contínuo, em que o cristão vai sendo transformado cada vez mais, aprendendo mais a respeito de Deus. Eu tenho 37 anos de cristão e eu ainda todo dia estou aprendendo alguma coisa nova, alguma nuance, algum aspecto novo, e eu me maravilho com a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus e da sua criação e as pessoas e tudo mais. Paulo diz então, eu acho que ele queria dizer, o fato de que eu sei que vocês estão praticando isso e que eu já ensinei para vocês, não quer dizer que parou, né? Vocês progridam, não é? Cresçam nessa questão do amor fraternal. Essa é a primeira orientação. A segunda, está no verso 11, que vocês se empenhem por viver tranquilamente, se empenhem, se esforcem para viver em paz uns com os outros. Como é bom, não é? Na vida da igreja, esse tipo de coisa. Vivam em paz, porque o amor fraternal inclui isso também, não é? Ter paz com os irmãos, viver em tranquilidade. Terceiro, cuidem do que é de vocês, ou seja, não se meta no negócio dos irmãos. Quer viver em paz na igreja? Não meta seu nariz nos negócios do outro irmão, não é? Cuida do que é teu, não é? Cuida da sua vida, em vez de ficar no Facebook, nas mídias sociais, cuidando da vida dos outros, não é? Cuida da tua vida. Cuidando do que é de vocês. Nós já falamos aqui em outra passagem, quando a gente pregou na 1 de Pedro capítulo 4, quando Pedro diz assim, que ninguém sofra por se meter no negócio dos outros. Ratificado aqui pelo apóstolo Paulo. Quer viver em paz uns com os outros? Cada um cuide das suas coisas. A não ser que solicitado um conselho, uma orientação, você então fala, mas não se mete na vida dos outros, diz aqui o apóstolo Paulo. E por último ele diz, trabalhem com as próprias mãos como ordenamos. Quando Paulo esteve lá na igreja, ele já tinha dito para aqueles irmãos, olha, ganha o pão de cada dia trabalhando com suas próprias mãos, coma do pão que você ganhou com o seu trabalho. Por quê? Verso 12, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Essa orientação pode parecer ter surgido do nada, mas ela não surgiu do nada. Parece que tinha um problema na igreja de Tessalônica. Vários daqueles tessalonicenses que se converteram a Cristo, entraram na igreja, eles continuaram desocupados, meio que preguiçosos, vadios, né, vagabundos, sem fazer nada, e aí se aproveitaram da generosidade dos crentes mais ricos, dos irmãos que tinham posses, que tinham condições, e aquilo no mundo grego daquela época era uma vergonha. Uma pessoa perfeitamente saudável, que tinha condição de estar ganhando o seu pão, viver à custa de outro, viver às custas de outro. E Paulo então dá essa orientação, que cada um de vocês trabalhe, ganhe o seu próprio pão, para não dar um mau testemunho para o mundo, e para que também nada disso, nada falte a vocês. Eu digo que isso era uma coisa que parece recorrente, porque quando nós vamos na segunda carta que Paulo escreveu, essa é só a primeira carta que ele escreveu uma segunda carta. Quando ele escreveu a segunda carta para os Tessalonicenses, olha o que ele diz no capítulo 3, final. No verso 11, ele diz assim, eu ouvi que há entre vocês pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Então parece que era um problema naquela igreja, a vadiagem, né? Gente desocupada que vivia às custas dos outros. Eu não quero ser injusto com pessoas que estão desempregadas, essa palavra não é para você que está desempregado, porque simplesmente você não consegue um emprego. Você tentou, você está lutando, está batalhando, está procurando, está se esforçando. Essa palavra é para aqueles que não querem trabalhar, que não gostam de trabalhar e que vivem à custa dos outros, se aproveitam da bondade dos outros e que são desonestos nesse sentido. A Bíblia chama isso de preguiça. É contra estes que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. E que testemunho ruim para o mundo é crente desse tipo, crente desse jeito. Por isso Paulo diz aqui, exorto vocês que vocês trabalhem, que vocês ganhem o seu pão com o trabalho de vocês, para que não dê motivo para que o mundo fale mal de nós.
Este é o segundo ponto sobre o qual Paulo entendeu que deveria escrever. O primeiro ponto foi pureza sexual. O segundo ponto foi amor fraternal e trabalho. O terceiro ponto, e é o mais difícil aqui, é a situação dos mortos na vinda de Cristo, capítulo 4, de 13 a 18. Eu vou tentar rapidamente passar por esse ponto para não ser pesado aos irmãos. Verso 13 a 18. Timóteo havia informado ao apóstolo Paulo que os tessalonicenses, alguns, estavam tristes quanto a alguns crentes que haviam morrido. O que seria deles quando Jesus Cristo voltasse? Quando Paulo esteve lá em Tessalônica, ele falou a respeito da ressurreição de Cristo. Veja aí Atos 17, verso 3, onde diz que Paulo, pelas Escrituras, procurava convencer os tessalonicenses a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Então Paulo tinha ensinado sobre a ressurreição. Ele havia dito que quando Cristo voltasse, os crentes vivos iriam se encontrar com ele e ficar com ele para todo sempre. E provavelmente os tessalonicenses não entenderam direito o que deveria acontecer com aqueles crentes que já haviam morrido. E quem sabe mortes recentes na igreja ressaltaram essa preocupação. Então Paulo precisa responder a essa questão. Paulo, o que é que vai acontecer quando Cristo voltar? Com os vivos, com quem estiver vivo, e com os que estiverem mortos. Os que estiverem vivos, eles vão entrar na glória primeiro, e os irmãos que já estiverem mortos, o que vai ser deles quando Cristo voltar? Paulo não queria que eles continuassem ignorantes sobre o assunto e ficassem tristes. Verso 13, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Os que dormem aqui são os que morreram. A Bíblia se refere aos crentes que morreram, muitas vezes usando essa metáfora do sono, para se referir ao corpo e não à alma. Por que se refere à morte, o corpo, como sendo um sono? Porque vai ser despertado. Quando Cristo vier, os mortos, o corpo vai ressuscitar. Então, para nós, a morte é um sono nesse sentido, com relação ao corpo. Porque na hora da morte, nosso espírito continua vivo na presença de Deus, mas o nosso corpo como que dorme na cama que é a sepultura, aguardando o momento de acordar na ressurreição de Cristo Jesus. Ele diz, eu não quero que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Os gregos, eles não tinham esperança nenhuma. Olha o que é que Ésquilo, um autor grego famosíssimo, escreveu. Ele disse, não há ressurreição para quem já morreu. E num dos epitáfios, epitáfio é aquilo que se escreve no túmulo de alguém. Às vezes as palavras, as pessoas encontram coisas, escrevem coisas bonitas, não é? Por exemplo, no túmulo de um cristão, uma vez ele escreveu, eu não estou aqui. Eu quero que escrevam isso quando eu morrer, na minha tumba, né? Escrevam lá, eu não estou aqui. Quem está é o meu corpo morto, mas eu não estou aqui. Mas, por exemplo, olha uma inscrição grega num túmulo daquela época. Dizia assim, quando o breve dia de nossa vida findar, entraremos no sono eterno da noite. Os gregos não tinham esperança da ressurreição. Para eles a morte era o fim. Começava a noite eterna, a escuridão, sem qualquer perspectiva. Por isso que aqueles tessalonicenses, que eram gregos, ao encontrar o Evangelho e a esperança da ressurreição, eles estavam preocupados com aqueles que já morreram, né? Na vinda de Cristo, o que é que vai acontecer? E Paulo diz, eu não quero que vocês sejam como os outros, que não têm esperança. Nós temos esperança, a morte não é o fim para nós temos esperança. E então, ele passa a explicar o que é que vai acontecer. Vamos ver aqui se a gente consegue seguir a sequência do ensino de Paulo. Primeiro ele diz o que ele já tinha ensinado, verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, poderia ser traduzido, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, já que cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos que Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Se Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Ele também vai ressuscitar os que são seus na sua vinda. Essa é a nossa expectativa e essa é a base da nossa esperança.
Mas em que ordem isso vai acontecer? Ele começa a dizer a sequência a partir do verso 15. Eu vou tentar aqui resumir para vocês. A sequência que Paulo diz que ele recebeu através de uma revelação, veja só o verso 16, verso 15. E pela palavra do Senhor, deve ter sido uma revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo Paulo, porque só Paulo tem essa explicação aqui em toda a Bíblia. E pela palavra do Senhor, ainda declaramos o seguinte. Aí ele diz a sequência que eu fiz o resumo aqui para ficar fácil. Primeiro, o Senhor Jesus, na hora que ele for voltar, ele dará a palavra de ordem. Nós não sabemos se vai ser uma voz mundial, ou se o Senhor Jesus aparecerá em glória nas nuvens e ele vai dar a ordem. Como ele disse a Lázaro na entrada do túmulo: vem. E Lázaro saiu. Então o Senhor Jesus vai aparecer e vai dar a ordem. O arcanjo Miguel, porque é o único arcanjo que é mencionado na Bíblia, tem um livro apócrifo chamado o segundo livro de Esdras, que menciona 7 arcanjos, mas a Bíblia menciona apenas o nome de um, que é o arcanjo Miguel. Está lá em Judas 9, se você quiser ler. Aqui Paulo diz que o arcanjo fará ouvir a sua voz, provavelmente Miguel, que é o arauto de Deus. O arcanjo Miguel, ele vai chamar os mortos em nome de Jesus. E diz ainda Paulo: a trombeta soará. Pense num barulho, né? A voz de comando de Jesus, o arcanjo Miguel, e agora a trombeta de Deus. A trombeta era usada no Antigo Testamento, é o que o pessoal chama de chofar hoje, né? E algumas igrejas até usam um chofar para começar o culto. É porque no Antigo Testamento, quando ia ter a assembleia do povo para se encontrar com Deus, tocava-se a trombeta, para poder chamar todo o povo para a reunião, para a assembleia, onde Deus ia estar presente e falar. E agora é a mesma coisa. O anjo talvez seja o próprio arcanjo Miguel, que ele vai soar a trombeta, chamando os mortos, chamando os vivos para o encontro com Jesus Cristo. Diz aí, na sequência, Paulo diz: e Cristo descerá dos céus. Oh, que visão gloriosa, né? O som da trombeta, o arcanjo tocando e Cristo descendo dos céus. Aí Paulo diz: em seguida, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro aqui é em relação aos vivos, para se encontrar com Cristo, não é? Antes que eles sejam transformados, vou falar disso em seguida. Mas os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo em Cristo, eles ressuscitarão, eles reviverão, seus corpos adquirirão vida outra vez. E é nesse momento que os seus corpos serão reunidos com a sua alma imortal. Em seguida, verso 17, está tudo no verso 16. No verso 17, Paulo diz: então nós, os que estivermos vivos. Nota que ele diz nós, né? Paulo tinha a expectativa de que isso ia acontecer ainda enquanto ele estava vivo, e faz 2000 anos. Mas isso é a esperança de todo cristão, de toda geração. Nós, os que estivermos vivos. O que é que vai acontecer com os vivos? Seremos arrebatados. A palavra grega para arrebatados é uma palavra que significa agarrado e levado, não é? Vamos ser tomados. Só que, para que isso aconteça, os vivos serão transformados. Eu queria que você lesse comigo agora, porque Paulo não disse tudo aqui, é por isso que ele teve que escrever 2 Tessalonicenses, não é? Escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele nos diz uma coisa que não disse aos Tessalonicenses. 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz: eis que vou lhes revelar um mistério. Mais uma vez, não é? Coisas que ele recebeu de Deus. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, aquela do arcanjo Miguel. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós aqui é os vivos, nós seremos transformados.
porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isso ele não explicou aqui, voltando para Tessalônica, mas o que vai acontecer? A trombeta soa, Cristo desce, começa a descer dos ares, os mortos ressuscitam com o corpo glorioso, os vivos são transformados, porque do jeito que nós estamos, nós não podemos nos encontrar com o Cristo glorioso, não podemos entrar na glória e no reino de Deus com esse corpo mortal. Então, os vivos não passarão pela morte, mas eles serão transformados no abrir e fechar de olhos e terão um corpo glorioso e imortal. E aí sim, seremos arrebatados, diz Paulo, que nós subiremos entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. A palavra que Paulo usa para encontro aqui, descrevia o que os habitantes de uma cidade faziam quando vinha uma autoridade visitar a cidade. Vamos dizer, o rei dizia, vou visitar a cidade tal. Aí, quando o rei ia chegando na cidade, saía uma comitiva festiva, tocando músicas e festas com rosas e flores, para receber aquela autoridade e conduzi-lo até a cidade, para o encontro com aquela autoridade. É a palavra que é usada aqui. Subiremos juntos nos ares para o encontro com o Senhor Jesus. E ele termina dizendo, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Porque não existe outra maneira de consolar quem está à beira da morte, quem perdeu um ente querido, quem já está entrando no fim da vida, no ocaso da vida. Não há outro consolo a não ser esse. Nós estaremos juntos outra vez. Nós haveremos de reviver não só a nossa alma, que é imortal, mas o nosso corpo transformado, glorificado, para estarmos para sempre com o Senhor Jesus. O que é que nós podemos aprender desse texto, irmãos, fechando aqui? Primeiro, que a vida cristã, como nós já vimos, é um crescimento contínuo, um aprendizado constante, um progresso firme em conhecer a Deus e viver de acordo com isso aqui nesse mundo. Segundo, que aqui nesse mundo nós temos que viver uma vida santa, uma vida reta, de amor e trabalho, dando exemplo para o mundo. E não porque é uma determinação, mas porque nós amamos a Deus e somos gratos a Deus por tudo que Deus fez. Terceiro, aprendemos que nossa esperança nesse mundo é a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando o nosso sofrimento e nossa luta aqui nesse mundo haverão de terminar. Aprendemos também que quando Ele vier, o nosso encontro com Ele não será um evento silencioso, não será um evento secreto, mas público, barulhento. O arrebatamento acontece na vinda pública de Cristo, não numa vinda secreta, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aprendemos também que o nosso consolo diante da morte é somente esse, e nós não temos outro. Talvez você que é jovem não pensa muito nessas coisas. Você é jovem, bonito, tem saúde. Talvez você não pense muito nessas coisas, mas os anos vão passar. Eles vão chegar para você também. Um dia a doença vai bater na sua porta. Um dia a morte vai chegar mais perto. À medida que os anos avançam, você percebe a chegada do fim da sua vida mais e mais. E a pergunta é: qual é o seu consolo? Àquela altura, suas propriedades não vão tirar o medo da morte do seu coração. O seu carro não vai tirar o anseio da morte do seu coração. Sua conta bancária, os seus amigos, o seu nome, tudo que você aprendeu, nada disso tira do homem o medo da morte e do desconhecido. Nós não somos como estes que não têm esperança, diz o apóstolo Paulo. Nós nos consolamos com a certeza da ressurreição dos mortos. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eles morrem bem. Eu já contei para vocês aqui uma vez uma experiência quando eu era pastor na igreja do Recife. Fomos fazer o sepultamento de um jovem que morreu de câncer aos 17 anos de idade. 17 anos de idade. E quando entramos no cemitério carregando o caixão, o nosso povo cantando, louvando a Deus. E ao lado ia um outro féretro, conduzindo um homem que havia morrido, cercado das filhas e da esposa, aos gritos, uivos,
lamentações, choro. Na hora que o homem foi ser baixado à sepultura, uma filha se agarrou com o caixão, não queria deixar enterrar, foi preciso ser retirado. O desespero de como quem se despede para nunca mais ver. Nós não somos como os que não têm esperança, mas o nosso consolo é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você tem essa esperança nessa noite? Ah, pastor, mas o senhor acabou de falar sobre a necessidade de uma vida pura diante de Deus. Eu posso ter essa esperança? Pode sim. Você pode se arrepender dos seus pecados, você pode mudar de vida, chegar-se a Deus e dizer: Deus, eu sou um pecador, eu tenho feito o que não devia, eu sei que a tua vontade é a santificação, mas eu tenho feito o que não devia, perdoa-me, me recebe como pecador arrependido. E Deus está pronto a perdoar e receber você, de tal forma que naquele dia, quando Cristo voltar, com que alegria você vai se encontrar com Ele. Mas hoje, se você se encontrasse com Jesus, como você se encontraria? Culpado, sentindo-se sujo. Como é que você encontraria o Senhor? Mas você pode encontrá-lo com alegria, lavado pelo sangue dele, através do arrependimento e da confissão. Que Deus nos abençoe nessa noite, amada igreja, irmãos, amigos, que o consolo da vinda do Senhor alimente o nosso coração, nos estimulando a uma vida santa, uma vida reta diante dele. Oremos. Ó Deus, obrigado porque nós podemos ter esperança, não porque somos melhores do que outros, porque nós não somos, mas porque o Senhor nos deu a graça de nos arrepender e crer em Jesus, e sermos justificados pela fé e pela fé somente. Nós pedimos que o Senhor fale ao coração de quem nessa noite está vivendo uma vida de impureza, que o Senhor fale ao coração daqueles que estão vivendo uma vida desperdiçada pela preguiça, e pedimos que o Senhor console aqueles que já veem a morte como uma realidade ou que sofrem pela perda de um ente querido. Nós pedimos que o Senhor nos console com essas palavras, em nome de Jesus. Amém.